Olá! Bem, todos nós temos comportamentos únicos. Aliás, somos seres humanos únicos. Mas a pergunta de hoje é: qual será o tipo de ser humano que vive melhor? Qual será que é a lei no Ho'oponopono que estabelece também uma melhoria de vida para nós? Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e vem comigo nesse vídeo, a segunda lei do Ho'oponopono. Vamos aprender um pouquinho mais e, claro, levar esse conhecimento na prática do dia a dia para melhorar a nossa existência. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo. E se você viu no nosso vídeo anterior a primeira lei do Ho'oponopono, onde nós falamos sobre a ordem, hoje nós estamos falando sobre a importância da segunda lei. Gostaria que você, é claro, pudesse reavaliar o vídeo anterior, o vídeo da primeira lei, porque todas as coisas estão muito conectadas. Tudo tem um significado muito profundo. Não dá pra gente falar na superficialidade. É como se fosse páginas de livros, onde a gente vai lendo, vai encaixando, vai trazendo esse conjunto de ideias novas para a nossa vida e vai tomando consciência de que a gente precisa melhorar com as ferramentas certas. Então, hoje a segunda lei que nós vamos falar é sobre a lei da mudança. Muito bem. Lei da mudança. Dr. Paulo, o que é isso? Bom, primeira coisa é a gente entender que o universo está em constante evolução. E essa lei determina isso. Nada é fixo, nada é simplesmente imóvel. Tudo tem uma dinâmica, tudo tem um movimento. Como eu sempre falo, tudo tem um fluxo. Se nós nos alinhamos a esse fluxo, é claro que nós estamos então no caminho certo. Então, a evolução contínua do universo é uma coisa que você observa no seu dia a dia. Tanto é que nós estamos nessa evolução também. Só para você ter uma ideia, nosso corpo a cada 7 anos se transforma. Todas as células são transformadas. Todas as células morrem, novas se chegam. É um processo contínuo de renascimento, de reparação, de evolução. E nas evoluções, é claro, se você colocar isso na sua vida, você vai perceber que nós temos adversidades. Porque o que era antes, hoje, já não é mais. E aí lidar com aquele processo novo pode parecer para nós num grau de dificuldade. Então você olhando o universo, você fala assim, puxa vida, parece que tudo está contra nós mesmo. Mas não, essa é a superfície da coisa. Tem horas, momentos que nós nos revoltamos. E falamos isso inclusive. Não é possível, a vida deve estar contra mim. O universo deve estar contra mim. Acho que está tudo contra mim. Por quê? Porque tudo gira, tudo movimenta. E se eu não acompanho esse movimento, eu paro. Se eu paro, eu diminuo o fluxo. Eu mesmo sou bloqueio. E aí, a adversidade que eu tenho lá é um ponto-chave para me acelerar, para mudar, para me colocar em movimento. Então isso é importante a gente entender, porque na verdade o universo está trabalhando a seu favor. Então, quando a gente para um segundinho para avaliar a nossa vida, a gente vai perceber, né, que ontem é diferente de hoje, que o passado é diferente do presente. E claro, quando chegarmos ao futuro será tudo muito diferente. O presente virou passado. Então, é uma constante. Tem uma filosofia que fala, né, um conceito filosófico que fala que a pessoa que é banhada num rio, quando ela vai se banhar a segunda vez, ela nunca vai se banhar no mesmo rio e nem ela será a mesma. E essa é uma verdade. Para um segundo para você analisar isso. Um segundo só. Hoje,
Agora, você sentada aí, conversando, observando, refletindo, eu pergunto para você, será que o que está acontecendo agora, você aí, eu aqui, será que isso vai se repetir novamente? Na totalidade? Você pode até parar e falar assim para mim, Dr. Paulo, quando estiver saindo o próximo vídeo, eu estarei lá assistindo, então vai acontecer mesmo. Perceba bem, você não será a mesma pessoa, será uma pessoa diferente. O seu humor será diferente, o seu estado de espírito será diferente. Talvez você até venha com a mesma roupagem externa, mas tudo é diferente. Aquele segundo se passou, hoje é outro segundo, outro momento. Eu estarei fazendo um outro vídeo, uma outra palestra, de uma maneira diferente. Talvez numa tonalidade diferente, num humor diferente, numa espiritualidade diferente, tudo diferente. Então, o momento é único. Um segundo já se passou, já foi. E é dinâmico. Mudamos, atualizamos, melhoramos, crescemos. E as adversidades que nós temos, em geral, elas nos levam a esse crescimento. Então, mudança é essencial. Cada vez que eu paro na zona de conforto, eu não mudo, eu me bloqueio. Não está nada me bloqueando. Eu mesmo estou causando bloqueio em mim. Porque eu estou na zona de conforto. Ah, Dr. Paulo, mas eu não vou para frente porque eu tenho medo. Muito bem. É o próximo passo é o medo mesmo. Mas para você passar por cima disso, porque a gente tem um receio do próximo segundo, né? Parece que o próximo segundo é misterioso. Então a gente prefere o confortável. Para quê? Para que o mistério, para que o sim ou no não chegue. Então você fica nesse estado. De repente, se você vai para a zona do aprendizado, o medo é dissolvido. Porque você sabe, você conhece, você está muito melhor e mais preparado para o seu desafio. Então você pula ele, você ultrapassa o limite. Isso é importante a gente entender. Então, a palavra-chave de hoje é a gente entender que quando eu fico na zona de conforto, eu não mudo, eu não sigo a lei do universo, eu cristalizo. Perceba bem, as pessoas se cristalizam. As pessoas, elas acreditam muitas vezes que o que deu certo ontem, obrigatoriamente vai dar certo hoje. E nem sempre. O cenário mudou, as coisas mudaram, tudo mudou. Você tem que matar o velho, destruir o velho e deixar o novo entrar. Você pode captar as lições e pode colocá-las em prática aqui de uma forma renovadora, mas não que ela vai te garantir êxito 100%. Veja bem, vou dar um exemplo clássico para você. A pessoa tem uma experiência muito negativa no relacionamento. É muito negativa, deu tudo errado. Aí ela fala, no próximo eu vou fazer tudo o oposto. É coerente? De certa forma, ela acredita que no próximo relacionamento ela tem que fazer diferente para ter algo diferente. Eu concordo plenamente, mas é sensato, né? Entender que a pessoa que está chegando nova, tem coisas que você pode fazer com essa pessoa que ela vai aceitar muito bem. Então, aí eu posso tirar os meus padrões negativos, mas eu não posso tirar os meus padrões positivos que estão dando certo. Eu não posso deixar de dar atenção, de dar carinho, de ser uma pessoa gentil, só porque no anterior isso não funcionou. Então, o que não funcionou no outro, é claro, né? Eu tenho que ter uma cautela, ver se é positivo fica, o que é negativo tem que mudar. Essa é a lei da mudança. Eu tenho que me atualizar. Eu tenho que ser flexível à palavra. Então, qual o seu grau de flexibilidade? Essa é a palavra-chave para a mudança. Tem até aquela velha história, né? De que o vento bate forte. Se você é um bambu, você enverga, você tem uma flexibilidade com tudo aquilo. Se você não enverga, se você não tem essa flexibilidade, o vento te derruba, que é o carvalho, que ele é duro, rígido. Embora ele seja extremamente grandioso, ele pode ceder à força do vento. Então, a flexibilidade na nossa vida é importante. Mas tem uma outra palavra-chave. A palavra-chave também que auxilia no processo de mudança é adaptação. Lembra como que eu comecei o vídeo?
Como será que nós podemos viver melhores com essa segunda lei? Duas coisas: flexibilidade e adaptação. E olha, existe uma passagem de Darwin que diz, né, que os seres humanos, aqueles que realmente evoluem, aqueles que realmente sobrevivem, essa é a palavra, são as que mais se adaptam às situações. Então, quanto mais você for uma pessoa adaptativa, muito melhor. Você tem flexibilidade e adaptação. E claro, né, todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, eles mudam. Se eu me manter inflexível, as minhas necessidades sempre serão as mesmas? Não, tudo modifica. Até alguns valores internos nossos modificam, nós amadurecemos. Por vezes tem pessoas que eu vejo que deu muita importância, por exemplo, na vida sobre o tema dinheiro. Mas é uma importância tão grande que criou um apego sobre o dinheiro. Ela não viu o dinheiro de uma outra maneira, como uma energia de dar e receber, mas como apego. Criou a materialidade. Então é uma pessoa que ela olha para o dinheiro com grande apego. E aí ela deixa para trás outros valores, como por exemplo a família. Deixou para trás a família em prol do dinheiro, porque o dinheiro compra muita coisa. Então ela preferia comprar muita coisa e acabou não dando foco para a família. Sendo assim, né, trocar conforto por família são coisas assim difíceis, né? Mas quando a gente vai amadurecendo, nossos valores vão mudando, as nossas necessidades mudam. Então isso é importantíssimo a gente entender, que a flexibilidade também está nesse processo de mudanças. E tem mais, né? Se cada um de nós é único, as nossas necessidades são diferentes. A minha necessidade é X, a de outra pessoa é Y. É totalmente diferente. Eu não posso acreditar que as minhas necessidades serão iguais de outra pessoa. Cada um tem um tipo de necessidade diferente. Eu tenho que cumprir essas minhas necessidades, mas tenho que respeitar as necessidades do outro. O respeito também pela forma de pensar, pela necessidade do outro, isso significa flexibilidade. E nós vamos mais além, né? Quando instituímos dentro do nosso relacionamento a flexibilidade, o relacionamento ele ganha uma longevidade. Não é possível, né, você acreditar que se você for uma pessoa inflexível, dura, tem que ser desse jeito, que as coisas vão dar certo na tua vida. Não vão. Então a gente precisa perceber aonde isso está acontecendo. É no meu relacionamento, Dr. Paulo. Então o relacionamento virou uma briga de braço, né? Sendo assim, não vai funcionar. É no meu trabalho com as pessoas. Então imagina o Paulo chato, o Paulo inflexível, o Paulo que tem que ser daquele jeito que ele quer. Então ninguém aguenta aquele Paulo, né? Você vai distanciar as pessoas. Você vai ficar uma pessoa solitária, sozinha. Sem contar que isso também pode ocorrer na família, né? O Paulo chato, inflexível, que não tem essa capacidade de respeitar as outras pessoas, de criar mudança. Sabe o Paulo que cristalizou aquela mente e ela sempre faz a mesma coisa? Não muda. Sempre pensa do mesmo formato. Não muda. Está no sistema velho. E por vezes, eu sempre falo, né? Você está ganhando, está tudo bem, está dando certo, está funcionando, perfeito, né? Só que, em termos de empresa, por exemplo, você entra com um pensamento, ele se cristaliza, você sempre faz a mesma coisa sempre, chega uma hora que você fica a pessoa mais ultrapassada do mundo. Você precisa investir na tua empresa para mudar ela. Se você não acompanha, não muda, não atualiza, você perde o mercado. Então isso vale para a empresa, vale para o pessoal, vale para o relacionamento, vale lá para o seu trabalho. Se você é uma pessoa que não quer investir em você, não muda absolutamente nada, lá no seu trabalho você vai ficando uma pessoa defasada. No final, o proprietário, o dono, o empregador, ele quer mudar você porque você é uma pessoa que já não produz mais. Você se tornou obsoleto, ultrapassado, porque você não seguiu o ritmo e a mudança da empresa. Você não investiu em você. E isso vale para tudo. Então, é bem amplo esse tipo de mudança, né? Hoje, a gente precisa parar e fazer uma prova de fogo.
para a gente entender essa lei da mudança na nossa vida. Então, eu tenho aqui algumas perguntas que vai fazer você refletir. Será que eu estou cristalizada, né? Será que eu sempre penso do mesmo jeito? Minha vida está um caos, é porque você pensa do mesmo jeito. Minha vida está uma bagunça, você só pensa desse jeito. Minha vida é medíocre, só pensa desse jeito. É sempre um fracasso atrás do outro, só pensa desse jeito. Por exemplo, eu abro uma empresa, não deu certo, você sempre pensa desse jeito. Eu já abri 3 empresas, Dr. Paulo, não deu certo. Você pensa do mesmo jeito, do mesmo formato. Então, depois eu fui conseguir tentar fazer outra coisa, não consegui, porque você só pensa da mesma forma. Então, não tem mudança, você cristalizou, estabeleceu aquele padrão. Em geral, a gente fala, né? Pessoas de certa idade cristalizam. E olha, eu concordo que cristaliza mesmo. Só pensa daquela forma. Por isso a gente tem que abrir a mente, né? Aprender o novo. Eu tenho uma senhora, por exemplo, no nosso grupo de WhatsApp, e lá no WhatsApp ela tem 80 anos. 80 anos. Ela não tem 40, ela tem 80. E você sabe, né? O celular, por exemplo, ele basicamente tem o quê? Aqui no Brasil, desde 95 para cá tem celular. Então, são quase 25 anos, vamos colocar assim, vai. 20 a 25 anos de celular. Então, quem tem hoje uma idade jovem, domina muito bem o celular. Mas quem é uma pessoa das antigas tem uma dificuldade. E eu tenho essa aluna é impressionante. Porque ela tem 80 anos e ela vai lá no celular, ela fala assim, o celular é um mundo para mim, Dr. Paulo. Eu faço comida pelo celular. Eu entro aqui no YouTube, eu vejo a receita, eu faço. Eu conheço cada coisa nova que eu nunca tinha visto na vida. Ela fez todos os meus cursos. Todos. 15 cursos ela fez. Um por um. Desde os gratuitos aos pagos. E ela tinha dificuldade em mexer com o WhatsApp. Tenho certeza que alguém ensinou ela. Alguém acompanhou ela. E ela ficou maravilhada com o processo. Então são pessoas que elas se abrem para um livro, se abrem para uma ideia nova, se abrem para as coisas atuais. Isso é importante. Né? Tem, por exemplo, eu vou tocar num assunto que às vezes é delicado, né? Mas a gente tem que falar sobre o delicado também. Tem às vezes um filho que chega para a mãe e fala assim, mãe, eu quero falar para você, eu estou há muito tempo guardando isso, eu sou homossexual. Para o filho aquilo é um desabafo, né? É um negócio que está retido. E a pessoa chega no meu WhatsApp, ela chora, ela esperneia, não aceita e pergunta o que eu faço, né? Então, a ideia dela é que aquilo lá é o maior pecado do universo, devia acontecer com todo mundo menos com o filho dela, e ela não sabe o que ela faz, e se ela pode mudar o filho dela. E eu sempre falo, né? As pessoas têm que aceitar, têm que respeitar, é uma opção, não mudou nada, o amor não mudou. É o mesmo filho, é a mesma pessoa, é fruto teu. Então, o amor é o mesmo, não tem esse negócio de agora não amo mais. Eu tenho que aceitar, aos poucos, respeitar a opção do outro. Eu tenho que ser flexível. Então, quando nós falamos de lei da mudança, significa que a adaptação e a flexibilidade entra na nossa vida. Tem coisas que nós precisamos aceitar. É claro, tem coisas que não há como aceitar. Eu acredito, por exemplo, corrupção, desonestidade, o que avassala o nosso Brasil é uma doença. Isso é uma doença. Infelizmente é uma doença que nós não vemos a cura. Não chegou aqui a cura para isso. E é um negócio que não dá para aceitar. E eu acho que a mudança maior é a gente se informar, é a gente tomar uma posição, a gente ser extremamente contra, ser honesto para mostrar que com honestidade nós conseguimos sim. E dessa forma a gente trabalhar tudo isso, né? Agora, adaptar-se tem uma adaptação positiva e negativa. A gente tem que se adaptar sempre positivamente. Mas vamos à prova de fogo. Vamos falar um pouco sobre inflexibilidade e mudança. Eu tenho algumas perguntas para você, que eu estabeleci aqui. Primeira coisa, com quanta flexibilidade eu estou reagindo às minhas necessidades? Então, no meu trabalho, quanto eu estou sendo flexível? No meu relacionamento afetivo, quanto que eu estou sendo flexível? Com a minha família, quanto eu estou sendo flexível?
de 1 a 10, faz essa análise. Dá uma verificada. Para quê? Para que você saiba exatamente em que área da tua vida você precisa fazer uma pequena correção e andar de acordo com essa lei. O segundo ponto, qual a flexibilidade de 1 a 10 que eu estou reagindo às necessidades dos outros? Eu tenho um parceiro, ele tem as necessidades dele. Como que eu estou reagindo? Estou sendo inflexível? Estou sendo duro, dura? Meus filhos, minha família, meu trabalho, meus amigos, quanto eu estou, sendo duro, rígido? Então faz essa reflexão. Terceiro, eu sempre exijo que as coisas sejam do meu jeito? Isso é inflexibilidade. De 1 a 10, é verdade isso, Dr. Paulo? Será que no relacionamento eu sou uma pessoa inflexível? Será que eu não consigo ser um pouquinho mais maleável? Isso ajuda? É claro que ajuda, né? Tudo que tem flexibilidade ajuda na vida. Então, relacionamento. Então, para um segundinho. Perceba, não só no relacionamento, como em outras áreas. Será que tudo tem que ser do meu jeito? Às vezes tem pessoas que são perfeccionistas. Tem que ser do jeito dela. Tem um tipo de comportamento para isso, né? Uma herança que a gente chama. Herança de papai e mamãe. Que sempre eram certinhos, rígidos, duros, inflexíveis. Isso passa para nós. Esse conteúdo fica aqui dentro de nós. Como se fosse uma pressão interna. Eu me culpo muito se eu fizer errado. Então eu não me dou chance de fazer 1 milímetro errado. Também não aprendo com isso. Porque o aprendizado, o erro faz parte desse crescimento. É como nós falamos, as adversidades. Dessa forma eu instalo alguns padrões dentro de mim de rigidez. Que não muda, tem que ser assim. Essas pessoas, por exemplo, no trabalho, é o chato do trabalho. Aquela pessoa que não muda absolutamente nada. E se vangloria, acha que é lindo, maravilhoso ser assim. Eu acredito que se você colocar essa pessoa numa linha de montagem, para, por exemplo, investigar padrão de qualidade, excelente, de 1 a 10 é o melhor funcionário que você vai ter. Mas quando a palavra é diplomacia, quando a palavra é flexibilidade, essa pessoa não vai se encaixar. Ela tem uma dificuldade nas relações humanas. Então, perceba, será que é tudo do meu jeito? Eu como pai, será que sempre eu quero ser desse jeito? Será que eu não sou autoritário? Será que eu tenho que vencer as situações pelo medo? Será que eu não posso dialogar, conversar, estabelecer um respeito entre meu ponto de vista e o outro? Essa é uma avaliação necessária. O outro, o que eu não me adaptei e qual o resultado disso? Qual a situação que você não se adaptou? Tem coisas que a gente não se adapta. Tem aquela situação, você não se adaptou àquilo, então você sofre. O sofrimento é grande. Às vezes um ressentimento, às vezes uma culpa, alguma coisa que bloqueia. Eu não me adapto àquela situação nova. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro sobre isso. E que acontece costumeiramente. E eu sempre falo, nós vivemos muitas vezes na planície e nos picos. A planície, você sabe que é aqui embaixo. Às vezes você está no pico. Então isso para, por exemplo, sua área de prosperidade. Hoje eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas. Hoje, de repente, eu tenho uma casa na praia, uma casa no campo, 3, 4 carros, vou no restaurante todo dia. Eu vivo aqui, ó, no pico. De repente, acontece um revés. Eu perco o emprego, eu perco uma renda, acontece alguma coisa e eu começo a descer para a planície. O que eu tenho que fazer? Me adaptar. Será que essa situação não tem muito para me ensinar o valor de cada coisa? Será que eu estou usando inteligência com cada coisa? Às vezes a pessoa esteve no pico, está aqui na planície, está sofrendo. Por quê? Porque ela não conseguiu se adaptar. Porque ela viu que ela estava no sinal verde, de repente ficou no amarelo e está no vermelho, mas continua acreditando que está no pico, gastando, desfazendo do seu patrimônio. Uma pessoa, por exemplo, que se aposenta, ela tem um valor de salário por mês. Vamos fazer uma suposição. Eu hoje ganho 5 mil por mês. De repente, eu me aposento. Vou ganhar 1.000. Eu saio de 5 para 1. Isso daí requer uma mudança, uma adaptação, uma flexibilidade. Eu tenho que conter gastos, eu tenho que mudar o sistema. Até eu ver uma nova entrada, uma renda que chegue num bom termo. Dessa forma, o que acontece? Se eu não for flexível, se eu não me adaptar, eu vou sofrer. Tem muita gente que sofre. Eu recebo no meu WhatsApp várias mensagens de pessoas que atingiram o pico e depois estão na planície. E cadê a adaptação e a flexibilidade? Então são exemplos. Outro, quais as mudanças que estão acontecendo na minha vida
hoje. Então vamos parar um segundinho para analisar esse tópico que é importante. Então vamos lá. Essa pergunta é importantíssima. Quais são as mudanças que estão acontecendo na minha vida hoje? Então pode ser várias. Né? Quando as mudanças são positivas, parece que tudo flui, né? Flui melhor, flui bem. Eu estou realizado, estou satisfeito, consigo um emprego excelente, um namorado novo, namorada nova, maravilhoso. Passei no vestibular, incrível. Um concurso era tudo que eu queria. Então, meu casamento está indo bem. Vamos fazer 30 anos de casado. Excelente, está fluindo, né? Então, você está aí, claro, bem alinhado às mudanças, à ordem, à organização. Enfim, as coisas estão funcionando. Mas, por vezes, tem alguns acontecimentos, algumas situações que acontecem na nossa vida que requer a adaptação e a flexibilidade. Então, o que está acontecendo na minha vida hoje? Você aí, o que está acontecendo? Doutor Paulo, perdi o emprego. Muito bem. Hoje você tem uma situação no qual você não precisa se revoltar. O universo está falando para você assim, olha, nós estamos a seu favor. Você vai encontrar um outro emprego. Mas eu sempre falo, tanto para o emprego, que é essa situação que eu coloquei agora, ou no relacionamento. Meu casamento acabou, doutor Paulo, 10 anos de casado e finalizou. Eu não sei o que fazer. Então, o emprego, o relacionamento, um namorado que você perdeu. Doutor Paulo, eu estava tão bem financeiramente, agora tudo mudou, parece que veio um vendaval aqui e eu não sei como recomeçar. Então, no seu emprego, tem várias situações. Essas situações, elas são mais ou menos assim. Eu falei isso em alguns vídeos anteriores. Tudo que a gente tem da vida, a gente precisa cuidar. Essa que é a grande verdade. O relacionamento, ele não se cuida sozinho. Não tem isso, não existe isso. Se a gente deixar para cuidar sozinho, a gente perde o relacionamento. É como se você acreditar que você tem um pomar atrás de casa que te dá frutos. Se ele se cuidar sozinho, tá bom. Não preciso regar, não preciso colocar adubo, não preciso podar, não preciso tomar cuidado com vento, com chuva, granizo, nada. Não preciso colocar um pesticida contra pragas, nada. Você concorda comigo? Isso é incoerente, né? Não, mas doutor Paulo, eu tenho um pé lá em casa que ele sozinho dá. Mas chega uma hora que não vai dar ou poderia dar muito melhor. Então, a gente precisa cuidar. E esse cuidado que eu falo, né, é um cuidado essencial para que as coisas tenham uma longevidade maior. Um relacionamento, para você chegar nos 30, 40, 50 anos de relacionamento, você precisa cuidar. Não tem nenhum segredo além desse. Se eu tenho, por exemplo, meu emprego, eu tenho que cuidar do meu emprego. Se eu tenho minha família, eu tenho que cuidar da minha família. Se eu tenho, por exemplo, meu dinheiro, minha profissão, eu tenho que cuidar da minha profissão, investir na minha profissão. Então, se eu não tenho essa ideia, é claro que os reveses da vida vão ser muito mais repletos de chacoalhões. Por exemplo, relacionamento. Não cuidei. Eu acreditei que tudo vai fluir sozinho, né? Então, não dei atenção às necessidades do outro, não dei atenção às minhas necessidades, a rotina se instalou e olha, acabou. Isso aí piorou. Ficamos no mar morto, né? Na zona de acomodação. E aí não funcionou. Meu emprego, perdi o emprego, doutor Paulo. É uma situação complexa. Agora eu tenho que atingir forças para me recolocar de novo. Mas por que eu perdi? Não cuidei. Às vezes não investi em mim. Às vezes sempre aquele modelo de pensamento. Sempre fazendo a mesma coisa, não fazendo melhor, não fazendo diferente. Não produzindo melhor. Porque trabalho é produção, você sabe disso? Não tem que mentir aqui. É a verdade. O empregador, ele quer ver você produzindo. Agora, você vem com dor de cabeça, falta porque está doente, falta por causa disso, hoje eu não estou a fim de trabalhar. Você perde a produtividade
E o empregador fala assim, mas esse daqui sempre faz a mesma coisa, vou pegar alguém que faça melhor. Pronto, a gente tem que melhorar, a gente tem que crescer, adubar. Então, relacionamento, no emprego. Aí você vê lá, no namoro a mesma coisa, sempre o mesmo ritmo, não funciona. Então, na minha área financeira de prosperidade, estou lá na área financeira, eu pouco sei sobre finanças, não sei trabalhar com abundância, não sei trabalhar com prosperidade, cheio de dívidas, faço tudo errado. Então, eu estou sempre naquele mecanismo de cristalização. E quando a gente se cristaliza, o novo não vem. Se o novo não vem, é como se as ervas daninhas tomassem conta, os parasitas. Vai acabando com tudo. Então eu tenho que hoje perceber o seguinte: qual a área da minha vida que eu estou passando? Qual situação que eu estou passando? Doutor Paulo, o senhor falou agora, relacionamento. Agora eu estou sozinha. Tinha um relacionamento de 20 anos e hoje acabou tudo. O que eu faço? Então, eu tenho que me adaptar. Primeiro, eu tenho que ordenar. Primeira lei, nós vimos anteriormente, eu tenho que organizar tudo. Tem coisas que eu vou ter que aprender. Coisas que eu não fazia, hoje eu vou ter que fazer. É como a mulher às vezes não fazia uma determinada coisa, ela tem que fazer. Um homem também é a mesma coisa, não é diferente, né? Ele não sabia fazer isso, nunca fez, agora ele vai ter que aprender a fazer. Então a gente tem que se adaptar às situações. Emprego, saí do emprego, perdi o emprego. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que financeiramente usar uma lógica para me controlar, para apertar o cinto, como dizem. Para quê? Para que eu tenha um tempo maior para conquistar uma nova recolocação. Então eu tenho um passo a passo para eu me adaptar a tudo isso e fazer a mudança. Eu tenho que seguir naquele ritmo. E aí o que eu entendo? Eu entendo, por exemplo, lá no emprego, que eu tenho que investir em mim, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer um curso. Eu não posso simplesmente entrar no emprego, ficou 10 anos e não fiz nada. E aí no relacionamento, a mesma coisa. Finanças, que é muito comum, né? A pessoa sempre está no verde, no verde, no verde. De repente ela está no amarelo, mas ela quer viver no verde. Só que ela não faz nada para isso. Aí de repente ela está no vermelho. E aí despencou. Então, qual que é a situação que você passa hoje? Essa é a primeira pergunta, a pergunta-chave. Doutor Paulo, eu passo essa situação. Às vezes é com o filho, uma dificuldade com o filho. Eu falo com o filho, tem uma dificuldade, faltou alguma coisa. O que eu falei? Quem ama, cuida. Tem que cuidar. Então, faltou algo aí. Na família, qual que é a situação? Está faltando alguma coisa. Tem que mudar esses aspectos que estão aí. O velho não está funcionando. Às vezes é preciso de um terremoto para as coisas colocarem em ordem. Então, hoje analisar a situação que você está vivendo. Primeiro, vou me organizar. Esse é o primeiro passo. Depois tem outros passos. O segundo é eu me adaptar. Eu tenho que fazer alguma coisa para me adaptar a tudo isso. E ser flexível. Tem coisas que eu vou ter que aceitar. Não tem jeito. Não posso lutar contra o fluxo. Esse é o fluxo. Então, algumas eu tenho que aceitar, outras eu tenho que mudar e a outras eu tenho que me adaptar rapidamente. Então, esse é o fundamento quando a gente pega uma situação e fala assim, o que eu tenho que fazer agora? Ordenar, adaptação, flexibilidade e pensar muito, né? E lembrar-se da lição. Toda situação que nós passamos, que dá um chacoalhão na nossa vida, que leva a gente para as extremidades, você fala, meu Deus do céu, não vejo saída. É porque aí tem alguma coisa para você. Aí tem uma lição. Tem algo fundamental aí. Às vezes, por exemplo, um relacionamento. Teve um episódio de infidelidade. Aquilo lá virou um inferno, né? É o inferno mesmo. É o verdadeiro inferno. Todo mundo lá está machucado. Aquilo virou uma guerra, uma batalha. E aí tem que se adaptar, tem que utilizar muita flexibilidade de ambos os lados e cada um fazer o seu papel. Nenhum, nem outro, tem que ser os dois. Fazer o papel de melhorar as situações. Então, novamente, mudar a estrutura. Então, quando eu falo sobre esse teor da lei, da mudança, duas coisas que você tem que entender.
adaptação e flexibilidade. E sempre tem um passo a passo. Então, o que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta para você. Anota, coloca no papel, anota, tem que fazer primeiro esse, segundo esse, terceiro esse, numa prioridade, num passo a passo, senão você se perde, senão você não consegue fazer, senão você foca em 10 mil coisas ao mesmo tempo, e no final você não consegue se organizar, dar ordem para as situações. E, claro, não consegue se adaptar, entrar naquilo. E cada vez que você não aceita alguma coisa, você não consegue se adaptar. Não tem jeito. Eu não aceito, não adapta. Não tem como. É como se sua mente fosse uma pecinha quadrada e aqui tem um encaixezinho redondo. Não entra, não vai, não encaixa. Por que que não encaixa? Você está pensando quadrado. E aqui a solução é redonda. Se a solução é redonda e você está no quadrado, não dá. Você tem que se adaptar. Tem que moldar-se. Olha como é a estratégia. Eu tenho que me moldar para que eu vire redondinho para entrar no encaixe redondo. É isso que eu tenho que fazer. Talvez doa, talvez sim, mas é necessário. Porque se eu me manter nessa desconexão sempre, eu não cresço. Eu sempre estou na revolta, na rebeldia, no sofrimento, não estou seguindo a lei, estou contra a lei. Então, como diz Charles Darwin, aqueles que sobrevivem e sobrevivem bem são aqueles que se adaptam. Então, hoje, nosso vídeo é sobre esse tema. Bom, eu agradeço a tua presença. Se você quiser receber nossas mensagens de sabedorias, pode entrar aqui no nosso WhatsApp. Vai lá e fala assim, eu quero mensagens de sabedoria e meu nome é tal. Pronto, seja bem-vinda. E, claro, eu espero você no próximo vídeo para dar continuidade às leis do Ho'oponopono, para a terceira lei, fundamental, importante para a gente crescer. Nós estamos aqui vasculhando várias situações onde eu posso melhorar, onde eu vou crescer. Ingredientes são dados, provas de fogo são criadas, conscientização é analisada, até chegar uma hora que você olha a sua situação e fala assim, isso que eu tenho que fazer. E aí quando eu faço, quando eu coloco em prática, muita coisa muda. Esse é o nosso propósito. Mudanças para melhor. Agradeço a sua presença. Vejo você no próximo vídeo. Até lá.